Bom dia, irmãos, mais uma vez, graça e paz. Vamos dar continuidade, assim, ao culto do Senhor. Agora, nesse momento de expormos a palavra de Deus. Ao expô-la, nós vamos, todos nós, inclusive eu, ouvir a palavra de Deus e, em oração, buscando que essa palavra, que é verdadeira, ela transforme o nosso viver, nos faça enxergar e, assim, nós possamos, oferecer a Deus um culto digno, uma vida digna da palavra dele, daquilo que ele vai nos dar. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 73. Hoje nós vamos parar um pouquinho a nosso estudo em Romanos, né? Nossa exposição em Romanos. E vamos fazer aqui uma ilha no meio desses estudos, falando sobre esse tema que não tem muita conexão com o que a gente estava estudando em si. Salmo de número 73. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 1 até o 3 só, por enquanto. E depois eu vou, por ser um salmo bem grande, eu não vou expô-lo inteiro. Eu vou expor uma parte dele, não vou expô-lo inteiro de uma maneira contínua, lógica. Nós vamos expor ele em partes, então eu não vou começar já no começo, eu vou começar meio que no meio dele, então depois nós vamos construir a explicação dentro do Salmo. Então vamos ler o 1, 2 e o 3. Vamos ler o 1, 2 e o 3. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Só até aí, vamos orar. Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da tua palavra, no culto do Senhor, nesse momento de leitura e exposição da tua palavra. Nós queremos, Senhor, sermos expostos a ti e expor os nossos corações diante de nós mesmos. Senhor, precisamos perceber, Pai, quem nós somos e quem o Senhor é. E através disso, Senhor, perceber aonde nós estamos falhando contigo. E com amor, porque te amamos, e com vergonha, o corar de vergonha, conforme Daniel diz, nós nos humilharmos diante de ti, pedindo perdão e crendo, Senhor, acreditando com certeza que somos perdoados no teu Filho. Então, Senhor, para isso precisamos da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, imploramos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, Salmo de Asaf, com um tema muito interessante, né? Irmãos, se vocês já estão acostumados há algum tempo a ler a palavra de Deus, mas se você fosse conversar com alguém que não tem muito contato assim com a Bíblia, com a palavra de Deus, e tivesse que explicar para essa pessoa o que de fato é a palavra de Deus, como ler e como interpretar, você encontraria, de certa forma, uma dificuldade, porque naturalmente nós, seres humanos, todos os seres humanos, naturalmente quando vai se ler a palavra de Deus, a gente subjetiva ela. Com o quê? Com os nossos sentimentos. Às vezes a gente lê, quando está muito feliz, lê um texto, procura ler um texto mais alegre, coisas mais assim. Isso eu estou falando num lugar bem comum. Mas se nós aprofundarmos mais a conversa, as pessoas subjetivam o texto de tal maneira que elas interpretam o texto de acordo com as suas próprias perspectivas. Aquilo que o William já nos alertou no início do culto, nós precisamos de óculos para ler a Bíblia. Precisamos de uma visão correta
para se entender a Bíblia. Porque senão, nós vamos subjetivizar a leitura. E como não fazer isso? Todo mundo tem conflito. Todo mundo passou por situações na vida. Cada situação que você viveu, quer com seu pai, mãe, ou quem te criou, família, amigos, o ambiente que você estava foi como um quebra-cabeça moldando parte da sua personalidade. Então você foi ali naquele ambiente em qual você foi crescendo, você foi sendo moldado. E o que acontece é que a maneira com que você enxerga o mundo lá fora foi criado em você por esse ambiente. Então, quando você vai ler as Escrituras ou interpretar qualquer coisa que exista em volta de você, você vai interpretar a partir dessa subjetividade que é você. Né? Então, quer você goste de certa comida, quer você goste de certa música, quer você goste de certos tipos de livro, entretenimento, quer você trabalhe numa profissão X ou Y, né? Isso é um produto do meio, nós poderíamos dizer assim. Porque você foi sendo moldado, o seu caráter, a partir, né, dessas coisas que aconteceram. É uma coisa bem óbvia e simples para explicar isso se uma criança pegar um pedacinho de ferro, um prego, qualquer coisa que seja de ferro, e colocar na tomada, o que vai acontecer? Toma um choque. E aí, depois que ela toma um choque, o que acontece? Ela pega o prego e ela vai em direção à tomada, ela... Peraí, isso que não dá certo. Porque ela foi moldada pela situação. Ela não precisa colocar mais o prego na tomada para sentir a sensação de novo. Ela, opa, moldou parte da vida dessa pessoa, dessa criança. Para sempre essa coisa moldou a vida dessa criança. E a questão é, como ler a Bíblia? Porque se você é uma pessoa moldada, quando você vai ler a Bíblia, e por nascer e viver dessa maneira, há um risco muito grande. Qual é esse risco? Você moldar a Bíblia com você. Então, quando você lê, você modifica a Bíblia, a interpretação dela a partir do que você sente. Você aceita certos textos e rejeita certos textos. Por quê? Porque você, eu, fomos moldados e a nossa objetividade pessoal, ou melhor, não é objetividade, né? Subjetividade do nosso caráter, vai ler a Bíblia. E agora? Como ler, então? Como ler a Escritura Como ler a Escritura sem subjetivizar ela? Só uma maneira. Quando você deixar a Bíblia te moldar novamente. Então, você, ao ler a Bíblia, você deverá deixar a Bíblia te moldar. Então, ao invés de você ler um texto, você tem uma prática, você lê um texto, você fala, esse texto aqui está falando da prática que eu tenho. Mas eu não posso mudar essa prática. Mas o texto fala da prática. E agora? Ou você relativiza o texto, ou você muda a prática. Então, dentro de todas essas, e eu estou falando isso, dentro de como que é a nossa psicologia interna, porque nós crescemos, vivemos, fomos moldados. Então, e agora? Agora nós temos que ser desfeitos para ser refeitos pela Escritura. Então, aqui nós temos Asaf, né? A abordagem que eu vou fazer hoje é a alteridade, que significa basicamente o enxergar que o outro é real e enxergar as diferenças que existem entre você e o outro, e assim você conseguir enxergar aquilo que o outro é. O outro, no caso aqui, é Deus. E nós enxergamos Deus através das Escrituras. Então, seria a alteridade das Escrituras, né? Como essa representação plena do caráter de Deus revelado a nós, né? Então, o niilismo moderno, ele tenta resolver
o problema do sofrimento de dentro para fora. E a Escritura apresenta, né, que Deus é um outro. Então, há livros, os top livros de psicologia que ajudam a pessoa a lidar com os problemas, eles têm sempre as suas máximas, ou seja, as suas conclusões, como lidar. Então, um resumo deles é um livro do Mark Manson, por exemplo, a solução máxima, a solução final, a solução que ele traz é: aceite que a vida é ruim e escolha pelo que vale a pena sofrer. Ou seja, aceite, a vida é ruim, você vai sofrer. Então, escolha pelo que vale a pena você sofrer nessa vida, aquilo que vai dar prazer em meio ao sofrimento. Ok. Um outro livro, também best-seller, James Clear, chamado Hábitos Atômicos, diz: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. O que isso basicamente significa? A solução é reconhecer as suas limitações. Reconheça suas limitações. Ao reconhecer as suas limitações, você começa a criar certos ambientes, sistemas, como ele vai dizer, para que você possa alcançar objetivos. Então, assuma objetivos, crie seus objetivos a partir de criar sistemas, né, para alcançá-los, né? Por isso o livro Hábitos, né, Hábitos Atômicos, né? Você vai criar hábitos para modificar a vida. Outro livro de Jordan Peterson, né? E o Jordan Peterson é um sinônimo de conservadorismo, né, atual. 12 regras para a vida. A solução do livro é: assuma a responsabilidade, coloque a sua casa em ordem e enfrente o caos. É basicamente um estoicismo. Assuma a responsabilidade, coloque a sua casa em ordem, enfrente o caos. Sim, muito bem. E agora nós temos o Salmo 73. O Salmo 73, ele é um grande problema para o Salmo. O Salmo 73, o que ele é? Ele é o primeiro Salmo, tá? Dessa divisão de livros, que é a divisão de livros... Divisão de livros não, esse terceiro livro, né? Que é a divisão de Salmos que vão tratar especificamente de problemas da alma. Problemas complexos do ser humano. Então, esse livro 3, que vai do Salmo 73 até 89, todos os salmos vão tratar de complexidades do ser humano. Complexidades do ser humano. E Asaf, para os irmãos situarem, ele é aquele que Davi selecionou para ser o mestre, né, do culto público, que seria a liturgia pública, que agora Davi estava iniciando o canto na liturgia pública. E o canto na liturgia pública agora, ele teria como objetivo abordar vários temas dentro do canto. Então Asaf foi o escolhido para ser o chefe dos compositores, daqueles que tocariam, daqueles que serviriam a Deus no culto público litúrgico cantando. E aí você pensa assim, olha, se eu for escolher um cara para poder ser esse chefe, eu vou ver o que ele escreve. Qual música que ele tem? Qual das músicas que ele tem que assim que vão encantar, que vão falar sobre Deus? Então, a música que Asaf escreve ela começa bem. Ela começa dizendo assim. Então vamos supor que você é Davi e você está selecionando o chefe dos compositores. Aí o chefe do compositor, um dos chefes que estão lá, um dos candidatos, é Asaf. E você vai pegar o material dele para você ler. Então a primeira música que você vê, a primeira composição, está escrita assim, ó. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você fala, ótimo! É isso que eu estou procurando. Alguém que exalte Deus. E que principalmente não exalte Deus exaltando um Israel específico, Israel geral. Qual que é o Israel? O Israel específico. Qual que é o Israel específico? Os que são limpos, de coração limpo. Ótimo.
Ele tem boa teologia, sabe quem Deus é, se conhece da aliança. Aí vem a segunda e a terceira estrofe. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Você fala, peraí. Você chama esse cara no canto e fala, é isso que você escreve? Como é que você diz que quase resvalaram os pés? Você é o chefe, eu estou te chamando você para ser o chefe dos compositores, e você está dizendo que você quase desviou. Você vai escrever isso? E que você tem inveja das pessoas? Como assim? Eu estava ouvindo um pregador falando, e meio que eu constato isso, ninguém, ao pedir conselhos a pastor, vira para o pastor e fala, tem inveja. Eu tenho inveja. Na verdade, ao confessar pecados, quantas vezes você já confessou que teve inveja de alguém? Tem inveja. Né? E esse homem estava dizendo, ele está dizendo para toda Israel cantar junto. Tive inveja. Você fala, pera, não. O seu caráter não está condizendo com o cargo que você vai ocupar, se você é Davi. Mas por que você faria isso? É por causa da subjetividade. É por causa da subjetividade. Então, se você lê o texto, e se você acompanhou esses 3 primeiros versículos, você está assustado. Como que um salmo que nós vamos cantar, como nós fizemos hoje, publicamente vai dizer sobre inveja, sobre ter inveja, e uma pessoa, assumidamente, o compositor dizendo, tive inveja. Você está lendo assim, é complicado, mas não só que é difícil ter literatura assim, não é que é impossível, há literatura sim. O que eu quero falar, o que é a alteridade aqui, o que é aquilo que mostra a dissonância completa do livro Bíblia com qualquer outra literatura, é a solução. Então vamos lá, vamos continuar. Então agora nós temos esse Asaf, esse homem que está falando, esse invejoso, que é o chefe dos compositores. E o que Asaf quer nos dizer com isso? É óbvio que ele vai explicar tudo aquilo que ele está dizendo, né? Então, nós dizemos, Asaf começa afirmando a bondade divina e sua realidade real sobre a existência do mal. O problema é que nesse ponto lógico, ele está dizendo, Deus é bom para com Israel e para com aqueles que são puros de coração dentro de Israel. A filosofia e a teologia de Asaf, e vamos conhecer o Asaf antes e depois da inveja. Antes dele ter inveja e depois da inveja. E assim nós vamos entender o que está acontecendo. Então, antes da inveja, quem era Asaf? Asaf, ele era um homem que tinha como base Deuteronômio 28. Então, Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 14, Moisés descreve bênçãos. E do 15 até o 68, ele descreve maldições. E essas bênçãos estavam atribuídas às pessoas que forem fiéis a Deus. Se você for fiel a Deus, virá bênção sobre você, Israel. Agora, se você, Israel, for infiel a Deus, virá maldições. Deuteronômio 28, confiram depois em casa. Então, do 1 ao 14, bênçãos para aqueles que forem fiéis a Deus, cumprirem, forem fiéis à aliança. E aqueles que forem infiéis, maldições. Então, Asaf, como levita, interpretava a aliança como esse contrato de santidade é igual a recompensa. Santidade é igual a bênção. Então, eu ser santo é igual a bênção, né? Então, quando nós voltamos para o texto, versículo 13. Versículo 13 diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja,
Antes da inveja, Asaf era um homem que ele conservava o coração puro. E ele também lavava as mãos na inocência. Essa palavra lavar as mãos significa uma pessoa que tem uma atitude na qual ela vê as coisas e fala, eu não participo disso. Eu não tenho parte nisso. Então ele lavava as mãos na inocência. Ele não tinha parte com a culpa ou a maldade desses homens. Então ele vai dizer, conservei o meu coração puro. Fui inocente. Cumpri a aliança. Então antes de cair, né, antes de quase cair, esse era o Asaf. Um Asaf era um homem que tinha pureza de coração e inocência. Mas ele diz que foi inútil. Por quê? Porque, versículo 14, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Então aqui temos o ponto de ruptura. O primeiro ponto é mostrar como era o pensamento de Asaf. O pensamento de Asaf era um pensamento puramente aliancista, no sentido de que Deus é fiel para aqueles que são fiéis para com Ele. Maravilha. Então Deus retribuirá a cada um segundo o comportamento desses homens. E aí, nesse caso específico, ele vai dizer que ao fazer isso, ele era afligido todos os dias e castigado todas as manhãs. Até aí, irmãos, não é um problema. Porque não é isso que é o problema que ele julga ser aquele que é o pecado. Ele não importava com isso. Asaf não era uma pessoa que estava ligando para estar sofrendo. Ele continuava firme. Firme. Não importa se eu estou sofrendo, se toda manhã eu sou castigado, se eu sou afligido, tudo bem, tudo bem. Eu continuarei lavando as minhas mãos na inocência e continuarei mantendo o meu coração puro. Mas aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Ele sentiu que isso estava em desacordo com aquilo que era a aliança que ele acreditava. Porque na aliança, a cláusula contratual, a cláusula no contrato que ele tinha da aliança era a seguinte: se eu me comporto bem, eu tenho que receber bênçãos, e se eu me comportar mal, eu tenho que ser amaldiçoado. Por que eu estou comportando bem e sendo amaldiçoado? Por que eu me comporto bem e sofro? Porque eu me comporto bem, porque eu faço bem e sou castigado. Então inicia-se aquilo que nós podemos dizer é o obscurecimento da visão. Na verdade, irmãos, não é que o olhar de Asaf escureceu. Ele já estava escuro, porque ele já não tinha uma noção correta da aliança. Ele já não via a aliança, ele já estava com os olhos nublados, ele já não tinha óculos para enxergar, ele já não tinha um paradigma. O paradigma estava errado. Né? O paradigma estava errado. Então ele sentiu que Deus estava sendo infiel às cláusulas contratuais. E então do 3 ao 9, se você pegar do versículo 3 até o versículo 9, ele vai fazer uma série ele vai explicar como ele começou a enxergar as coisas agora. Quando ele percebeu que parecia que Deus estava sendo infiel à aliança com ele, injusto com ele começou a enxergar as coisas deu uma virada de chave na mente dele. Uma cegueira nublou. Então a amargura funciona como uma... A amargura, na verdade, ela não funciona. A gente usa figuras de linguagem, cegueira, né? Óculos. Mas a amargura e a inveja, elas são uma lupa. O que é uma lupa? Uma lupa é uma coisa que faz você enxergar melhor. Ou melhor, faz você enxergar mais longe. Então, do 3 ao 9, ele vai começar a prestar atenção numa parte das coisas. A dor nublou a mente dele em relação à fidelidade de Deus. Ele começou a crer e acreditar que a impiedade
era uma estratégia mais eficiente de mercado. Por quê? Porque certamente é em vão que ele tem purificado o coração dele. Porque, olha só, vamos contemplar o que ele contemplou. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A lupa está aí. A inveja dele fez ele ver a prosperidade dos perversos. Aí vamos ver o que ele fala. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, e o coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre toda a terra. É verdade isso? É verdade? O ímpio. Vamos analisar essa visão dele. Vocês provavelmente e obviamente conhecem muitos ímpios. É verdade que eles não têm preocupações? É verdade que todos eles têm o corpo sadio e nédio? É verdade que eles não se cansam e não compartilham das canseiras dos homens mortais? Isso é verdade? É verdade que eles não são afligidos como os outros homens, ou seja, os homens ímpios, diferente de toda a raça humana, não têm os mesmos problemas? E é verdade que é por causa de viver assim que eles têm soberba, e todos os ímpios são soberbos, todos os ímpios vivem em violência, todos os ímpios saltam-lhe a gordura, ou a prosperidade, né? Quando fala assim de gordura na Bíblia, prosperidade, comer bem. Todos eles brotam-lhe fantasias, ou seja, estão repletos de alegria sem fim. É verdade isso? Será que todo ímpio é bem-sucedido na vida, saudável, sem problema nenhum? É isso? Então, por que então que ele está falando isso? Porque parece não ser correta essa visão. Porque o problema é que, enquanto ele estava acreditando que, se ele se comportar bem, Deus pagará ele com o bem, e enquanto ele não estava sofrendo, tudo bem, então está tudo certo. Aí quando ele começou a sofrer todas as manhãs, ele começou a falar, peraí, tem algo errado com a aliança de Deus. Tem algo muito errado com a aliança de Deus para comigo. Não estou recebendo aquilo que eu deveria receber. E ao perceber isso, ele começou a olhar para o lado. E começou a sentir inveja do ímpio. Mas sentir inveja do quê? Daquilo que ele viu. Da interpretação dele de como o ímpio é. Então ele falou assim, é melhor não servir a Deus e comportar de maneira ímpia do que servir a Deus, porque quando eu sirvo a Deus tudo dá errado. Agora, pelo que eu vejo, segundo o que eu estou vendo, tudo de bom acontece com o ímpio. Todos os ímpios são bem, todos os ímpios são saudáveis, todos os ímpios têm tudo o que precisam. Eles nem são mortais, eles são imortais. Então por que ele está exagerando? Não está exagerando. Aqui, Asaf não está exagerando. Ele está dizendo, é isso que a inveja faz. A inveja veio porque ao perceber que ele não prosperava conforme ele acreditava que a aliança deveria fazer, ele começou a invejar aqueles que ele acreditava que de fato prosperavam, o oposto. E então, ele faz essa declaração. Qual que é a declaração? Versículo 13. Certamente em vão tenho purificado meu coração. Em vão. Foi vazio eu fazer o que eu fazia. Eu viver aquela vida de purificação. Eu viver aquela vida de inocência. É vã. E aí ele constatou uma coisa interessante. Vamos abrir a Bíblia lá em Jó 1, versículo 9. Jó 1, versículo 9. Eu tenho aqui no celular, mas eu quero ler no texto aqui na minha Bíblia. Diz assim, Jó 1, 9.
Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura debalde teme a Deus. Jó debalde teme a Deus. Acaso não cercaste com uma sebe, ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Parece ser diferente, mas a constatação é a mesma. Satanás disse, olha, é vã a servidão de Jó ao Senhor, porque ele só te serve porque o Senhor dá coisas a ele. Se o Senhor tirar as coisas dele, ele vai declarar aquilo que Asaf declarou. E Asaf declarou aquilo que Satanás disse. A teoria de Satanás é servir a Deus sem benefício é vão. Só serve você, Satanás disse para o próprio Deus, só te servem aqueles que o Senhor dá coisas. Se o Senhor tirar as coisas deles, eles não vão te servir. E aí Asaf disse, é vão servir a Deus, ele não está me dando coisas. Satanás e Asaf estão com a mesma teologia. A cegueira que proveio da inveja, a cegueira que proveio dessa falsa interpretação da aliança, fez Asaf concordar com Satanás. Ao dizer isso, Asaf concorda com o adversário, não há lucro visível, Deus é infiel, a santidade é um erro de investimento, investir tempo, investir minha vida nisso e não dá certo. Tudo dá errado para mim, mas aqueles que são ímpios vão bem. Meu vizinho, que é ímpio, vai bem, meu colega de trabalho, a empresa que trabalha, que compete comigo, sei lá. Tudo dá certo para eles. Por quê? Porque a falta, você vai estar começando a enxergar pelo investimento. Então, não é que não há um óculos ou um paradigma, que você precisa de um paradigma. Há o paradigma. O paradigma está errado. E aqui, agora, depois de analisar isso e perceber como que a inveja faz você enxergar as coisas de maneira completamente oposta, você vai ver pelo quiasmo, o ponto central do texto, a convergência do paradigma da alteridade. O que é o quiasmo? A parte da poesia bíblica funciona com quiasmos. Um quiasmo é quando o texto ele começa a caminhar para o centro. Lá no centro tem uma declaração, ou seja, ele caminha até o centro, até encontrar no centro uma declaração central, e a partir dessa declaração central agora, ele vai caminhar o restante do texto. Isso é um quiasmo. E o quiasmo é o Salmo 73, versículo 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E por que esse texto é o texto mais importante do Salmo? Por que ele é o ponto central? Até que entrei no santuário de Deus. A princípio parece que ele entrou no templo, né? Mas não é isso. Não é no templo, não é simplesmente na casa de Deus, lá no templo, lá no tabernáculo. É até que ele encontrou o santuário de Deus. Santuário aqui. O livro de Salmo, nós vamos estudar isso nos próximos domingos, enquanto estudarmos a poesia bíblica dentro dos Salmos. Ele funciona como uma casa, de fato é uma casa. É um lugar onde você vai entrar. Todas as vezes que você abrir a Bíblia nos Salmos, é como se você tivesse entrado dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. E lá estão cantando canções e poemas e orações, que são os Salmos. E então, de lá, você vai conseguir enxergar pelas janelas o lado de fora. Lá é onde você mora. Lá é onde você quer morar. Você foi nessa casa, na casa de Deus, e é onde você quer estar. Você quer viver ali naquela casa. E a partir de viver naquela casa, ouvir as orações, as canções cantadas ali no livro de Salmos, você quer ver o mundo lá fora. Então, o santuário de Deus aqui, quando ele diz até que entrei no santuário de Deus, ou até que entrei na habitação de Deus, na casa de Deus, é até que eu entrei e enxerguei as coisas por dentro de Deus, pelos olhos de Deus, pela visão de como Deus enxerga as coisas.
Eu enxergava a maneira que eu interpretava. E eu podia até dizer que era a maneira bíblica, né? Ou a maneira de Deus interpretar. Eu estou com Deus, estou vivendo certo, mas então ele teve toda aquela visão, todo aquele desgaste, toda aquela frustração, porque ele não estava enxergando de acordo com a aliança verdadeira. Aí ele entrou na santuário e teve agora um óculos, um paradigma, uma convergência que transformou em oposto tudo aquilo que ele enxergava. Agora, sobre essa nova perspectiva, ele consegue enxergar do ponto de vista divino. Enxergar primeiro ponto, quando você entra no santuário de Deus, Deus existe. Eu sei que a gente fala, né, principalmente no final do culto, nós vamos ter nosso momento de declarar, creio em Deus Todo-Poderoso. Diferente de declarar isso com a boca, é perceber que Deus existe, que Ele é real, que Ele está aqui. Perceber que quando você cantou, Ele cantou com você. Que quando você ora, Ele te ouve. Ele existe. Ele é real. Essa percepção você só consegue na casa dele. Você não consegue em outro lugar. Para perceber que Deus de fato existe e enxergar as coisas através do olhar dele, você tem que estar na casa dele, no santuário dele, dar ouvidos a ele. E você vai perceber que ele é um outro. Eu estava conversando com a Raquel que há coisas subjetivas em Jesus, por exemplo, Jesus nosso Deus. Por exemplo, ele gostava de comer peixe e pão. Comer peixe e pão, né? Talvez tenha pessoas aqui que não gostam nem de peixe, outras não gostam nem de pão. Isso é subjetivo, não é algo objetivo. Mas aí você começa a conhecer aquilo que Deus, que o nosso Jesus ama, e aquilo que ele diz que são razões essenciais para a vida. Então, ao ler aquele texto de Jesus, por exemplo, comendo pão e peixe, você descobre que ele é real, ele comeu, ele existiu e ele tinha preferências alimentares. Não necessariamente as suas, isso não é um problema. Mas ele era real, ele existiu, ele comeu com os discípulos e ele prometeu que um dia comerá conosco também. O que você tem que fazer? Estar no santuário de Deus é como aquilo que aconteceu com Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e os céus estavam abertos e ele diz: eu vi o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eu vi e ele estava lá de pé para me receber. Entrar no santuário de Deus é saber o quê? Deus existe, tem preferências. Ele gosta de coisas e que você deve estar organizado com ele. Você deve estar e você deve buscar as coisas que tem em comum com Deus e principalmente obedecê-lo, amá-lo, conhecê-lo. Você deve ser como Estevão, olhar e ver ele de pé te esperando. Realmente, a palavra de Deus é bem clara nisso. Os santos que morrem são recebidos de pé por Cristo. Crer nisso muda a sua perspectiva de Deus ser algo que você diz crer para algo que você tem fé e é real. Então, quando você tem fé e é real, a sua perspectiva muda. Porque no santuário mudou a perspectiva do como ele interpretava, Asaf interpretava a aliança. Deus fazendo injusto. Ele disse isso, não com palavras, mas ele disse, Deus não é fiel à aliança que ele disse ser. Então, ele percebeu que Deus é real. Aí acabou. Não tem mais conversa. Uma coisa é você... Uma coisa é você falar de algo, outra coisa é aquela coisa acontecer realmente. Então, ele percebe que Deus é real e é completamente oposto às suas projeções humanas. Ele é um paradigma que nenhum esforço humano consegue enxergar. E aí nós chegamos ao ponto final de convergência.
a reavaliação do que é a alegria ímpia. Você vê como que ele descreveu a alegria ímpia. Os ímpios são perfeitos e eu queria ser igual a eles. E para ser igual a eles eu vou ter que ser ímpio, porque parece que com Deus não vai funcionar. Então ele estava percebendo a alegria ímpia, né? E do versículo 18 até o versículo 20, Asaf percebe que a inveja era fruto de uma lógica errada. O ímpio, quando ele entrou no santuário de Deus, ele percebeu que o ímpio pode ter até um certo conforto, sim. Muito exagerado, né, por ele, né, na verdade. Mas a sua caminhada, e até que se existir um ímpio perfeito, daquele jeito, todo saudável, com lucro 100%, sempre feliz, ele está numa caminhada oposta à caminhada real. A alegria ímpia é um vácuo, enquanto o justo possui o Deus, o bem verdadeiro, o bem supremo, que é a presença de Deus sobre a aflição. Ou seja, o versículo 1 diz: com efeito, Deus é bom para Israel. Mas essa tradução é boa, claro. Mas dá para ser traduzido assim: com efeito, Deus é o bem de Israel, com os puros de coração. Então, Deus é bom para com Israel, boa tradução. Mas ele é o bem, no sentido de ele é aquilo que é o bom, a bondade, o bem supremo. A alegria versus essa... Então, diferente da psicologia que nós vemos esses livros de psicologia, como eu sempre falo, aqui, ela busca ajustes comportamentais. Asaf, no entanto, ele está descartando esses ajustes. Asaf, ele aponta para Deus como o único capaz de dar alegria plena e verdadeira. Deus não ajusta o seu eu. Ele te preenche com ele. Então, o que acontece? No final das contas, você tem uma decisão a fazer, né? Você deve decidir se você vai continuar acreditando que a sua vida precisa de ajustes. Então, como Asaf, ele achava que precisava ter um ajuste aqui, porque, olha só, considerando o fato de Deus não estar sendo fiel à aliança e eu ter servido ele em vão, como eu e Satanás acreditamos, Asaf falando, né? É claro, eu preciso ajustar agora a minha vida, porque eu tenho sofrimento ainda. Porque, irmãos, a inveja não tirou o sofrimento de Asaf. E a constatação final era que Asaf era ímpio. Se comportava como ímpio e estava sofrendo. Ele não tinha noção da aliança verdadeira. Estava oculta a ele até aquele momento. Claro que eu não estou dizendo que ele não era justificado, que ele não era um servo de Deus, mas ele se comportou como ímpio. E na sua inveja, e por mais que essa inveja, nós não podemos, claro, tratar o salmo inteiro, mas ele não falou isso para ninguém. Na verdade, ele disse que ele não falaria isso jamais com ninguém. Ele nunca chegaria em alguém, por exemplo, e diria assim: cara, eu estou pensando aqui que não está muito bom servir a Deus, não. Vem comigo, vem comigo a minha lógica. Olha, eu sirvo a Deus, e na aliança ele disse isso. E agora aqui está acontecendo o contrário comigo, né? Então eu estou achando que não tá muito bem. E aí ele disse que nunca faria isso. Por que ele não faria isso? Porque a outra pessoa poderia dizer: verdade, eu também sinto isso. Vamos abandonar? Ele falou: nunca vou fazer isso. Isso eu não farei jamais. Ele disse: eu pensei isso no meu coração. E ele disse que só de pensar já foi um exercício muito difícil para ele. Então era uma oração dele a Deus, né? Ele orou isso, então ele não disse isso. Ele estava dizendo a respeito, ele estava pensando, aquilo só passou pela cabeça dele. Então a resolução final: Deus de fato é bom. E estabeleceu um dia específico para julgar o mal através do seu filho. Epicuro, que é um filósofo, ele estabeleceu que se Deus é bom, por que o mal existe? Porque se Deus é bom e onipresente, ele está em todo lugar,
Pô, ele não vê o mal? Vê o mal. Se ele vê o mal e não age, ele é onipotente ou ele não é onipotente? Se ele é onipotente e vê o mal e tem poder para cuidar do mal e não cuida, então ele não é bom. Veja só, se Deus é o bom, extremamente bom, o mal existe. Se o mal existe e Deus tem poder para acabar com o mal e não acaba, como que podemos chamar ele de bom? É o pensamento filosófico que atravessou séculos. E então, Asaf diz, Deus é de fato bom para Israel. E como que Deus é bom? Ele estabeleceu um dia específico para julgar o mal. Ele julgou o mal antes da fundação do mundo, mas estabeleceu um dia específico para julgar o mal através de seu filho. E ele estabeleceu um dia para consertar finalmente toda a criação e garantir que a sua justiça não seja esquecida jamais. Ele está aguardando o tempo certo, que ele decidiu, na qual ele demonstrará justiça, misericórdia, amor e o conserto final. Por quê? Se Deus é bom, por que ele não elimina o mal do mundo? Porque ele é real. Porque ele existe. Porque ele tem vontade. Porque ele faz o que ele quer. E ele estabeleceu um dia de fazer isso. Porque eu não posso definir a hora que Deus vai agir, como ele vai agir, porque ele existe. Eu não posso obrigá-lo a fazer a coisa que eu quero que ele faça. Isso não faz sentido para um ser real. Faz sentido se ele for uma abstração, é uma coisa que eu penso. Se ele for algo que eu cogitei na minha mente, uma filosofia, deveria fazer de acordo com o que eu acho que a filosofia deveria fazer. Mas Deus existe. Ele tem vontade e ele tem o momento certo. Então, concluindo, irmãos, como concluir, então? Nós vamos ler Deuteronômio 34, de 1 a 4, para concluir. Deuteronômio 34, versículos de 1 a 4. Diz assim: Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Adã, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, das cidades das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Deus pegou Moisés, colocou ele lá em cima do monte, mostrou toda a terra e falou: é isso que, desde a infância de Moisés, historicamente falando, Moisés acreditava, desde uma certa idade, que ele era aquele que tinha sido separado para libertar Israel. Ele acreditava nisso. E ele se comportou dessa maneira quando ele completou 40 anos. Ele se comportou dessa maneira. Como? Ele foi lá e matou um egípcio para salvar um hebreu, sendo ele príncipe do Egito. Sendo ele príncipe egípcio. Ele fez isso, ele escolheu os hebreus, né? Por ser hebreu e por acreditar que ele tinha que libertar o povo, mas não libertou, e Deus fez com que ele fugisse. Ele teve que fugir e viveu 40 anos recluso, acreditando que de fato não era a missão dele. Falou: eu confundi, alguma coisa deu errado, né? Mas aí Deus o chama. E agora ele tem não só a promessa de que ele faria aquilo, mas agora a ordem de Deus para fazê-lo e a presença de Deus para fazê-lo. Então ele fala: eu vou levar esse povo liberto para a terra prometida. Esse é o meu objetivo. Então imagina o que mais Moisés queria na vida: entrar na terra, ver a terra, comer da terra, morar na terra. Aí ele passa 40 anos no deserto, sem ver terra, sem entrar, sem adentrar lá.
E então, 40 anos, no dia da sua morte, Deus pega ele, coloca em cima do monte, mostra a terra e fala, é a terra. Amanhã eu vou botar eles lá dentro, mas você não. Então, se você é uma pessoa, você fala, por quê? Não é difícil para o Senhor me colocar lá, era o que eu mais sonhei. Era o que eu mais almejava, era o objetivo da minha vida. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ainda me põe aqui para ver. Sabe por que Moisés não faz isso? É porque não era, para Moisés, isso não era tudo. Moisés vai dizer, tudo bem, o Senhor é a minha terra. O Senhor é a minha porção. Lamentações 3:24. Diz assim, Lamentações 3:24. Vamos começar do 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí, Lamentações, né? Jeremias vai dizer, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto nele esperarei. Jeremias e Moisés. Moisés no Monte Nebo, olhando a terra, que ele não entraria, diz, tudo bem, Deus, o Senhor é minha porção. Jeremias nas ruínas de Israel, depois de toda a destruição, afirma, tudo bem, Senhor, não era a cidade, não era o templo, o Senhor é a minha porção. Em Mateus 11:28-30, Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu serei o seu descanso. Eu serei a sua porção. Eu os aliviarei. E é assim que, na verdade é assim que nós vamos ver Asaf concluindo. Asaf conclui no versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Que livro de psicologia te apresenta isso como solução final? Que argumento em qualquer literatura que já foi escrita, ou em qualquer pensamento filosófico que existe, apresenta Deus como casa, refúgio, paz, alegria, descanso, vida eterna? Não descanso numa casa de praia, descanso na aflição. Descanso no seu momento mais tenso e triste. Paz no dia que não há paz. Alegria no dia da tristeza. Por que isso pode ser possível? Naturalmente é óbvio que não. Porque é sobrenatural. As aplicações, irmãos. A primeira aplicação, seja ousado diante de Deus. Se você sentiu inveja, foi arrogante, mentiu, confesse esse pecado como ele é. A cura, a libertação desse pecado só vai acontecer quando você começar a parar de fingir uma espiritualidade que você acredita ter. Se você acredita ser muito espiritual, na hora de confessar pecados, esqueça. Porque quando você começar a confessar seus pecados, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai estar sendo honesto diante de Deus. E vai estar confessando a Ele a realidade. E depois você vai perceber quem você é. Então você poderá ter uma visão de quem é diante de Deus. E isso leva à segunda aplicação. Não acreditem em vocês. Nós somos mentirosos perfeitos e nós amamos mentir. Parece que não, né? Na verdade, nós amamos que as pessoas mintam para nós. Amamos a mentira, amamos enganar as pessoas e amamos que as pessoas mintam para nós. Não, ninguém não gosta que a pessoa, eu gostar que alguém mente para mim, eu quero que a pessoa fale a verdade, não. Nós gostamos quando as pessoas dizem que nós estamos bem. Você está bem quando você está mal. Nós gostamos quando as pessoas dizem que você está saudável quando você não está. Quando você está indo
Quando você está indo para o inferno, a pessoa diz, não, o seu caminho te salva. Continue nesse caminho que você vai para o céu. Não é assim. É mentira. Não acredite nessas mentiras. Você só vai conseguir acreditar na verdade quando você perceber a alteridade. Ou seja, Deus é a única verdade absoluta que existe. E Ele é real. E o terceiro e último. A terceira e última aplicação é a principal. Você precisa urgentemente de olhar o mundo através de Deus e do paraíso. A única coisa que vence inveja, niilismo, a psicologia moderna, o humanismo secular, é enxergar a sua posição diante de Deus. E agora não é uma posição frágil, eu sou pecador, miserável, não. Você deve enxergar que você é filho de Deus. Você deve enxergar que você é um rei e uma rainha de Deus. E que você foi chamado para estar no céu com Deus como filho dele adotado. Em 1 João 3:1, Romanos 8:16-17 estabelece que você foi adotado por Deus em Cristo para ser filho eterno. Ou seja, você além de servir a um Deus verdadeiro e estar refugiado nele, ele te faz ser filho. O que você quer? Aí eu faço uma pergunta para você e para mim. O que é melhor do que ser filho de Deus? Pense hoje em casa em 10 coisas que sejam melhores do que ser filho de Deus. Na verdade, melhor, pense em uma. Pense em uma coisa que seja melhor do que ser filho de Deus. Se você encontrar, eu sugiro que você revise ela, porque eu acho que não é. Filho de Deus, para sempre, eternamente, diante da face dele, sem sofrimento, sem dor, tudo isso preparado para que você contemple e goze dele o máximo, ao extremo. O que você quer mais? O que te conquista? Nenhum destino do mundo é melhor do que esse. Nenhum. Isso vence inveja, isso vence niilismo, isso vence qualquer outra coisa. Veja através desse paradigma. Vamos ficar de pé. Então você vai perceber a alteridade. Deus é real. Deus existe. E você vai ter óculos para enxergar a realidade de Deus. E ao enxergar essa realidade de Deus, você verá quem você é diante de Deus. Então, no dia que você estiver mais sofrendo, mais difícil as coisas, as contas não batem, você é filho de Deus. O que mais você pode querer? Ele pode te sustentar nessa situação que você está passando, sim, pode. E por poder isso, você pode se alegrar. Havia tantas outras coisas para falar, mas felizmente hoje o tempo já foi. Vamos orar. Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento. Imploramos ao Senhor o teu cuidado, tua ação em nós. Ó Pai, nós dependemos do Senhor, como crianças dependem do leite materno, como crianças dependem da mãe para ser sustentados. Mas sabemos que até isso é tão fora daquilo que é a realidade de como dependemos do Senhor, porque sabemos que uma criança, até sem a mãe, ela pode ser sustentada por outro leite. Nós, Senhor, precisamos do seu leite, daquele leite que Paulo diz que é o leite que transforma as nossas vidas e nos faz amadurecer. Então nós precisamos do Senhor para a alimentação diária, e não há outro compatível. Ó Pai, precisamos do Senhor, e sabemos que só o Senhor pode nos dar aquilo que é a realidade de quem o Senhor é. Nos dê um novo olho para enxergar. Nos dê, Senhor, capacidades para enxergar, para que ao enxergar isso, Senhor, no santuário do Senhor, possamos viver uma vida lá fora que condiza com o Deus que cremos. Isso imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.